Agora a gente tem a satisfação de receber aqui ao vivo no estúdio o professor Quixaba com o pré-medicina, falando aí de todos os preparativos e acompanhando sempre os alunos muito de perto que estão nessa corrida pela tão sonhada nota boa do Enem, conquistar a vaga no ensino superior. Vamos conferir aí todas as informações. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. Professor Quixaba, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio aqui da TV Costa Norte. A gente para falar aí desse preparativo dos alunos para o Enem. A gente oficialmente entrou no segundo semestre do ano e a gente sabe que num piscar do olho chega a hora de fazer as provas do Enem, que já estão marcadas para os dias 5 e 10 de novembro. A gente sabe também, professor, que com isso os estudantes devem manter esse cronograma de estudo ainda mais organizado e assertivo, a fim de não perder tempo. E aí, professor, com base nisso, vamos bater um papo hoje, trocar uma ideia, saber que estratégias que os alunos podem adotar para ajudar nesse momento que é crucial para a tão sonhada aprovação. Boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite. E lembrar que o nosso quadro tem como objetivo de ajudar os alunos, toda a comunidade, no processo de aprendizagem. Então, sempre nessa etapa da aprendizagem, estamos chegando no mês de julho, a prova do Enem é em novembro, mês de julho, em que muitas escolas e muitos cursos param. Para a medicina e a Escola Crescer, a gente tem uma estratégia diferente, a gente aproveita para fazer a revisão, que é um ponto fundamental para os alunos que pretendem fazer o Enem em novembro. Professor, existe aí uma série de estratégias, como por exemplo, definir essas matérias que devem ser realizadas, quanto tempo para estudar, né, buscar uma orientação ali junto da escola, do cursinho, para que possa os alunos saber exatamente como aproveitar melhor esse tempo. Que dicas que vocês têm em relação a essa etapa? Muito bem. A etapa que a gente entra agora é uma etapa de revisão. A revisão, a gente chama de revisão semestral. É o momento em que o aluno vai resolver algumas questões, modelo Enem ou algum outro concurso, e ele também vai conseguir perceber o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. Então a revisão, ela é muito, muito, muito importante. No momento em que o professor está resolvendo com o aluno algumas questões, ele mesmo faz uma autoavaliação e ele diz, esse assunto eu aprendi. Ou ele mesmo fala para si e diz, esse eu não aprendi, eu tenho que refazer esse assunto. Então é uma dica muito importante, participe de revisões. Lá na revisão você vai conseguir entender o que você viu e o que você não viu. Você vai ter essa segurança de todo o conteúdo. A revisão, ela é para ser dos assuntos já trabalhados. Por quê? Se você conseguir perceber onde está a sua dificuldade até agora, em agosto, de agosto em diante, você já trabalha isso agora em julho, de agosto em diante você já dá continuidade aos seus estudos. Caso contrário, você vai levar essa dificuldade até o dia da prova do Enem. Então, importante esse momento de revisão que nós estamos vivenciando na escola. Professor, existe também aquelas técnicas ali de fazer os resuminhos, fichamentos, depois para você estudar o conteúdo a qualquer momento. Isso, de fato, facilita ali naquele processo de aprendizagem? Sim. A aprendizagem, ela é um processo. É importante o que você colocou. Processo de aprendizagem. A aprendizagem não é do dia para a noite. Eu costumo muito brincar com os meninos assim, ninguém aprende a nadar num dia. Não dá para chegar, vou nadar hoje e me jogo na piscina. Vou morrer afogado. A aprendizagem é processo. A revisão, ela funciona muito bem. Os resumos, o mapa mental. Gente, chamar a atenção aqui, tem muito aluno fazendo resumo e mapa mental. São úteis? Sim, desde que você já domine o conteúdo. O mapa mental, ele é muito bom para revisar, para buscar lá na memóriazinha de você que está guardado lá no seu arquivo. Mas você achar que vai aprender apenas com resumo e com o mapa mental, não, isso não funciona. O mapa mental é para você estar sempre lembrando. O resumo é sempre lembrando, mas a gente só lembra aquilo que a gente já sabe. Então é fundamental você dominar a teoria para depois sim ficar com resumos e mapas mentais.
Professor, e claro, depois de todo esse trabalho mental mesmo, como o senhor falou aí, de montar esse esquema, de resumir o conteúdo, a prática do exercício também vem ali como uma forma de reforçar o que foi estudado. Sim, sim, sem dúvida, o exercício. Então, vou passar para vocês aqui algumas etapas cruciais na aprendizagem. Primeira, a observação. O aluno precisa assistir a aula, ou presencial, ou até mesmo pela internet, mas ele precisa assistir a aula. Segunda etapa, absorver os conteúdos. Ele tem que absorver aqueles conteúdos. Uma terceira etapa que é muito importante, que é neste momento que alguns alunos negligenciam. Fazer exercícios fáceis. Fazer exercícios fáceis. Por quê? Quando ele consegue resolver os exercícios fáceis, significa que ele absorveu o mínimo de conteúdo. Se ele não conseguir fazer exercícios fáceis, ele tem que voltar para estudar a teoria. Qual é o erro dos alunos? Tem muitos alunos, e principalmente nessa geração que está muito inquieta, impaciente, que já quer fazer exercícios muito difíceis. Não faça isso, não cometa esse erro. Faça os exercícios fáceis. Depois que resolver os exercícios fáceis, discuta com alguns colegas algumas questões difíceis. Aí sim, você vai aprofundando, aumentando o nível de questões. Então, a etapa é assistir a aula, absorver o conteúdo, fazer exercícios fáceis e depois começar a praticar com exercícios difíceis. Aí sim, você vai ter um processo de aprendizagem. Você quer saber se aprendeu o conteúdo? Reúna 4, 5, 6 amigos e você comece a explicar o assunto para ele. Neste momento, se você conseguir explicar o assunto, eu posso garantir a vocês que a etapa da aprendizagem foi concluída. Professor, também nesse processo, toda a estrutura de um local ideal para que os alunos possam ter estrutura para estudar com tranquilidade, silencioso, adequado, e as orientações também ali de um local específico para esse reforço nesse momento crucial é importantíssimo. De que forma ali que o pré-medicina está preparado para receber os alunos aqui de Parnaíba e fortalecer esse momento aí de reforço na aprendizagem antes das provas? Olha, eu tenho me dedicado muito a estudar a aprendizagem e a gente se defronta, se confronta com algumas ideias de que eu consigo estudar ouvindo música, eu consigo estudar assistindo televisão. Eu sou meio conservador nessa parte. Estudar tem que ter um local reservado. Por isso, lá no pré-medicina, a gente fez cabines, fizemos cabines de estudo para que o aluno fique muito concentrado, que ele não tenha barulho nenhum, que ele fique sozinho com a teoria dele, estudando os livros, fazendo exercício. Um outro fator importante é que alguns alunos cometem o equívoco de achar que aprendem sozinho, não precisam de professor. É muito erro isso. Você vai até aprender sozinho, só que vai levar muito tempo. O professor vai te ajudar a ganhar. Uma aula de 10, 15 minutos com o professor te ajuda a ganhar 4, 5, 6 horas para entender um assunto. Então, você não pode negligenciar a importância do professor. O aluno que aprende um assunto sozinho, ele leva de 5 a 6 horas. Com o professor, ele compreenderia aquilo ali em 15 a 20 minutos. Então, ele ganharia 4 horas por dia. Isto em uma semana, 5 dias, 6 dias, dá 20 a 24 horas. Então, o aluno tem que ser inteligente nesse sentido. Ele precisa entender que o papel do professor é importante. Então, assistiu a aula, vai para um local muito concentrado, tem que estar bem concentrado e começa a fazer as suas atividades para ele saber se ele entendeu o assunto. Professor, olha, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui nesse quadro importantíssimo de educação, clareando aí a mente desses alunos que têm buscado esse apoio para esse momento de fazer o Enem. Muito obrigada pelas suas colaborações aqui nesse processo. O senhor que é parceiro aqui junto com o Pré-Medicina, a Escola Crescer aqui da TV Costa Norte, colaborando nisso. As revisões já tem datas marcadas aí para esse segundo semestre? Já estamos com revisões, começamos segunda-feira, vamos até o dia 11 fazendo revisão. Lembrar assim, quem é que está de férias? O aluno que está aí no primeiro ano, segundo ano, oitavo, nono ano. Aluno que vai fazer que está em terceiro ano e pré-vestibular, ele tem um Enem em novembro. Ele não pode estar se dando o luxo de parar 30 dias agora no mês de julho. Se ele parar 30 dias no mês de julho, em agosto, quando ele retornar, o colega dele já está bem à frente. Então, assim, as revisões, elas começaram dia 1º, vão até o dia 11, depois
fica o espaço reservado para o aluno estudar. Em novembro ele faz a prova, está aprovado, nós vamos para a festa, aí ele está de férias. E quem quiser procurar o pré-medicina ainda dá tempo, professor? Sim, dá tempo de fazer a revisão, aproveitar essa última etapa. Também já estamos fazendo matrícula para o mês de agosto. Em agosto a gente vem com intensivão, você que já... Às vezes tem um aluno que diz, não, eu não vou entrar no cursinho no primeiro semestre, porque o primeiro semestre são conteúdos básicos, vou entrar no segundo semestre. Também já estamos fazendo essas matrículas para o segundo semestre, a partir de agosto. Dia 1º de agosto a gente retorna com as aulas normais. Você vai lá, faz a matrícula, leva a tua nota do Enem que ganha um descontão, hein? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui. Uma excelente tarde, um excelente trabalho aí junto dos nossos estudantes. A gente se vê próxima semana de volta. Eu que agradeço. A gente vai agora lá. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor.